Oi, pessoal, boa tarde. A gente vai estar apresentando aqui o nosso podcast, né? Eu sou o Eduardo. Eu sou a Stephanie. Sou a Milena. A gente vai falar, né? Vamos fazer comentários e comparações aqui do filme, né? Do filme Eutônia. Então, a gente vai começar. Bom, esse filme, ele foi lançado em 2017. O nome é Eutônia, né? O gênero do filme é violência. Humor ácido. E drama. Bom, basicamente esse filme começa de uma garotinha, né? O filme começa dessa garotinha, que a mãe dela matricula ela em aulas de patinação. De gelo. De gelo. Lá ela vai desenvolvendo vários dons, né? Que ela já tem esse dom, aliás. Por isso que a mãe dela matricula ela lá nessa escola. Então como ela ama, né, fazer essa patinação, lá ela vai se desenvolvendo várias habilidades dela, né? Então lá, bom, no ambiente da casa dela, no ambiente familiar, não é muito, vamos dizer assim, não é muito convidativo, né, para outras pessoas, por exemplo. Lá nesse ambiente lá, no ambiente familiar, ela sofre agressão da mãe dela, xingamentos, né? Já pensou a pessoa chamar... Você vê a pessoa chamando a própria filha pequenininha, uns 4 anos já de um nome imoral, né? Vamos dizer assim. Então não é nada bom. Até porque a mãe dela é muito indiferente com ela, muito ignorante também. Então o filme vai tratando disso e abordando vários assuntos, né? Ao decorrer de ela ficar adulta, entendeu? Até os seus 15 anos aos 23. Igual o Eduardo falou, na vida da Tônia não foi nada fácil, né? Porque eles moravam numa casa muito simples, eles não tinham uma condição boa. A mãe dela, ela trabalhava como garçonete, cozinheira. E ela tinha mais 4 irmãos, que ela era mais nova desses 4 irmãos, só que os 4 não aparecem no filme. Mas o único que aparece é o que abusou dela, né? Então, no filme ocorre o abuso que o irmão dela fez com ela. Foi onde aconteceu mesmo, no quarto dela, né? Que ele acabou passando a mão nela e ela não gostou e é isso. Se sentiu constrangida, né? Com certeza. Bom, ao decorrer do filme, né, vai se tratando vários problemas. Tinha o pai dela também, né? Que ela tinha uma relação muito boa com o pai dela, uma relação muito boa que ela não teve com a mãe dela, né? Porque o pai dela amava muito ela também tinha o mesmo amor que ele sentia por ela. Ele ensinou muitas coisas pra ela no filme e ele foi o único assim que teve um pouco, né? Que ela teve um pouco do apoio dele. Bom, vou falar mais um pouquinho, né? O filme, ele envolve vários assuntos abordados, não só no filme, mas como assuntos da nossa própria vida, que a gente pode se identificar. É um filme de inspiração, né? Então, assim, em algumas partes do filme, eu me identifiquei bastante em questão de, vamos dizer assim, dos pais, né, pegar muito no pé, mas não pegar esse ponto, né, por causa que algumas partes desse filme realmente foi muito agressivo. Foi muito agressiva e talvez eu me identifiquei, né, com algumas partes, assim, de família. O filme realmente foi muito inspirador. Sim, e até pra nós mesmo adolescentes discutir sobre esse tema, porque sobre esse filme, a gente escolheu justamente um filme inspirador. Porque ele inspira muito, né, a questão da agressão, a questão da agressão inspira a gente a tomar atitudes, né? De não deixar. Ser forte, de não deixar que as pessoas interfiram na nossa vida, né? De tal forma, assim, que nos afete tanto. Porque por mais que a mãe dela agredisse ela ia lá, entrava no ginásio lá, fazia o melhor dela. Então ela foi crescendo, e assim. Ela foi, né, foi a melhor patinadora que teve nos Estados Unidos. A melhor. Porque ela deu sempre o melhor dela. Aí agora a Milena vai falar a parte. E foi a partir daí que o pai dela largou praticamente ela, né? Porque ele não aguentava
as discussões da mãe dela e ele acabou indo embora e deixando ela sozinha. Aí foi aí que começou. Ela começou a ser muito violenta porque ela vivia com a mãe dela, que a mãe dela era muito agressiva, e acabou sendo rebelde, crescendo rebelde. E ela não era uma das meninas igual as outras patinadoras, patricinha, essas coisas, porque ela sempre teve o jeito dela rebelde. Ela se vestia de uma forma diferente das outras. Bom, a Milena vai falar um pouco sobre as agressões, né, que ela sofria por parte da mãe dela e outros assuntos. Qual a parte que te comoveu, Milena, lá do filme? A parte que mais me comoveu foi em que a mãe dela tinha pagado, né, uma aula para ela de patinação no gelo. E aí ela treinou bastante e a mãe dela pagou a semana inteira. E acabou que ela foi participar de um campeonato e acabou perdendo esse campeonato. Ao chegar em casa, né, elas chegaram à noite, elas foram para a mesa de jantar. A parte que me comoveu foi a parte da agressão, né, da mãe dela, em que a mulher tinha pagado um campeonato para ela ir e ela acabou perdendo esse campeonato. A parte que mais me comoveu foi a parte em que a mãe dela pagou um campeonato para ela ir, né, e ela acabou perdendo esse campeonato. Então, ao chegar em casa, elas foram jantar. E ela foi conversar sobre isso com sua mãe. E a mãe dela acabou se estressando, ficando alterada. E levantou da mesa. É muito engraçado essa parte um pouco. Vai, continua. É mesmo? Mas levantou da mesa, até aí. E levantou da mesa, vai. Aí ela levantou da mesa. Eu espero o meu Eduardo parar de rir, parar com essa cara dele aí. Tá, logo. Vai. Levantou da mesa e ela acabou respondendo sua mãe. E a mãe dela acabou dando um soco, né? Levantou da mesa, deu um soco na cara dela, né? De Tônia. E Tônia acabou se levantando alterada também. E sua mãe virou pra trás e pegou a faca e atirou contra ela no ombro esquerdo. E é isso, vai. Ai, Vamos continuar. Vai, o ombro esquerdo. Eduardo, por favor. Tá bom, porque eu não tô conseguindo, vai. Meu Deus, não. Só fala do ombro esquerdo. Ombro esquerdo. Foi no ombro Eu já esquerdo. terminei de falar já. Tá, vamos continuar. Essa Faz parte. outras perguntas aí. Porque já tá 3 minutos. Bom, vou fazer algumas perguntas aqui, né? Quais os problemas sociais abordados no filme que vocês Bom, identificaram? teve o abuso sexual, né, na parte do irmão dela, do irmão de consideração. A parte também da agressão que eu já citei aqui, né? Mas também teve várias outras, né? De seu marido, seu namorado. E o outro, Eduardo, qual é? Porque são... Outra parte, assim, violência. problemas sociais, além de vocês falarem que é o abuso e a violência, né? Que são completamente diferentes. Agressão. Agressão. É a agressão, né? E- Bom, vou fazer algumas perguntas aqui. Quais foram os problemas sociais abordados no filme que você identificaram? Teve o abuso sexual na parte do irmão dela. Teve a violência, né? Que eu já citei aqui, mas não foi só essa, entre outras violências, tanto da mãe como do namorado. E eu acho que a pobreza, né? A falta de dinheiro é um grande problema social, problema social A que... vida que ela vivia, né? Sim, a vida que ela vivia antes e até depois, né? Já que ela não conseguiu ir pra frente, vamos dizer, com isso. Apesar de ela ter um talento nato na patinação no gelo. Bom, a gente eu vou fazer outra aqui. Vocês gostaram do jeito que a mãe dela tratava ela? Vocês acharam que de alguma forma contribuiu para a pessoa que ela ia se tornar? Tipo, uma pessoa que amava o esporte? Para não se tornar uma pessoa assim, vamos dizer, desinteressada. O que vocês acharam dessa atitude dela? Vocês acharam boa ou ruim? Achei ruim. Péssima. Ai, eu tô rouca. Péssima, porque, né, ela era muito agressiva com a filha dela. Mesmo, como é que ia falar? Mesmo ela, como fala? Que ela ia se tornar uma pessoa... Acabou sendo uma pessoa rebelde, né? Então, achei muito ruim a atitude da mãe dela. Eu acho que podia ter mais um pouco de senso com a filha dela. Ter mais carinho, né? Eu também, né?
Eu também sou contra a atitude da mãe dela, porém, no filme a mãe dela fala que tudo que a mãe dela fez foi pro bem dela, né? Algumas atitudes dela, mas apesar de tudo, eu acho que a mãe dela devia ter apoiado e amado mais ela. Até porque, né, patinação ia ser o sonho dela. Então a mãe dela tinha que ter muito apoio, até porque ela não teve apoio do pai, porque ele foi embora. Sim, eu achei também que essa forma aí mesmo, dela ter tratado a filha dela assim, né, talvez contribuiu bastante para que a Tônia tivesse raiva, né, da mãe dela. Então eu também sou contra essa atitude aí, apesar, né, que no fundo eu acho que toda mãe ama, né, sua... Concentra! Chama isso de patinação, vagabundo? Sua cria. Independente de tudo, mas talvez ela não demonstrava muito, né, uma atitude pela filha dela. Não sabia demonstrar, né? Era Não sabia aquelas demonstrar, pessoas fechadas. Tá, qual foi a cena do filme que vocês mais gostaram, que vocês achou mais inspiradora? A parte lá em que a mãe dela paga um homem, né? Pra tentar destruir ela mentalmente, chamando ela de lixo, e ela ergue a cabeça e mostra quem ela é de verdade. E consegue fazer o salto triplo. Eu acho que essa parte foi bem inspiradora, né? E tu, Eduardo? Bom, a parte que eu achei mais inspiradora, assim, pra nós, pra mim, né, pra nós mesmos, foi a parte que, do patins dela, né, na última Olimpíada dela, mundial mesmo, o patins dela, o cadastro se soltou, né, então aquela cena ali que ela tava ali, tipo, chorando ali mesmo, na hora que ela entrou, né, ela já ia fazer ali o salto dela, né, tudo bonito, aí na hora que... Aí parou do nada, aí quando olhou pro chão, o cadastro dela tava descolado. Tava descolado não, tava descadastro, né. Então essa cena foi muito boa, porque ela foi lá no jurado, né, no júri, e falou, botou pra ela, não tem como eu fazer isso, né, então não tem como patinar. Então os juízes deixaram, né, que ela fosse lá e colocasse o cadastro de novo. Então essa cena eu achei um pouco inspiradora, né, de certa forma. O filme, né, ele foi inspirado o filme todo porque mostra a força que ela teve por aguentar tudo, né, que ela passou, porque não foi uma infância e a vida dela não foi fácil. E eu acho que foi essa, né, a parte das atitudes dela também que ela tomou, né, em relação à mãe dela e ao marido dela também, vamos dizer assim. A parte que ela saiu da casa da mãe dela porque ela estava sendo muito agredida, estava sofrendo muito. Não estava sendo apoiada. Não estava sendo apoiada pela mãe. Bom, agora a gente vai trazer um pouco do filme pra nossa realidade, pra nós mesmos aqui. Porque isso que é o intuito, né? É o intuito. Bom, o filme trata de tudo isso, dessas agressões, de tudo isso. Mas assim, na nossa vida, todo mundo praticamente já sofreu vários disso, abuso sexual, agressão, né? Agressão com marido, com esposa, etc. E agressão dos próprios parentes, da própria mãe, né? Os adolescentes, a maioria também sofre isso, a falta de amor dos seus pais com os filhos. Então, assim, na minha opinião, eu acho que, assim, não tem uma certa forma pra gente tratar isso, porque a própria família, se a própria família não tratar bem a pessoa, como é que ela vai ser amparada pelos outros também, né? Porque cada um tem, vamos dizer assim, sua responsabilidade, mas eu acho, assim, da gente poder ajudar de certa forma, perguntando da pessoa, tentando entender, ajudando de uma certa forma, né? Ajudando. Tipo, entrar na vida da pessoa para o bem, entendeu? Então, eu acho que isso é um assunto muito importante, principalmente para
vamos dizer assim, ansiedade, depressão. Então, acho isso, porque a maioria das pessoas, a maioria dos jovens que tem alguns problemas familiares, né? Às vezes a pessoa pensa que até que é besteira, só que não é besteira, né? A pessoa se cortar, tentar contra a própria vida. Então, isso já começa dentro de casa pra fora, entendeu? Os ensinamentos mesmo. Então, eu acho que contribui bastante a gente entender. Abuso também é uma coisa que a mulher sofre muito. Pra gente. Pelos homens, abuso sexual, não lembro. Nós mulheres. Então. Agora vocês vão falar sobre o abuso. Peraí, dá uma pausa. Que várias mulheres sofrem com abuso. Então, várias pessoas sofrem com isso, né? Tem vários tipos de violência, né? Como ocorreu no filme. Tem vários tipos de violência. Tem a violência física. Violência patrimonial. A violência psicológica. São vários tipos de violência que tem, né? No começo ele foi muito fofo. E ele beijava muito bem. Dizia que me amava. E eu acreditava. Você não tá conversando, você tá gritando comigo. Mas aí começou a me bater depois de um tempo. O primeiro cara do homem. O problema é que ele só sabe me espancar. E eu achava que era minha culpa. E a Nancy apanha uma vez. E o mundo inteiro parou. Pra mim, aquilo era uma coisa comum. Eu nunca bati nela. Esse não sou eu. Olha, eu sou... Na verdade, eu sou um cara muito calmo. Mas ela me batia com muita força. Chegou até a atirar em mim. Bom, igual o Eduardo falou, né, que a família... Sobre a família, eu acho que a nossa família, assim, nós, tipo, não precisa nem demonstrar que ama a gente, né? É apenas apoiar em certas situações. Eu acho que aí já é um bom começo, né? E nós, mulheres, né? Tanto mulheres, tanto homens, eu acho que não deveria passar por isso, né? Pela agressão, então é uma coisa muito ruim, né? Que acontece, então a gente tem que se proteger, acho que a gente tem, né? O que a gente tem que fazer é se proteger de tudo isso, agressão, abuso, porque a gente não merece passar por isso na vida. E é isso. Mas a agressão, você tá falando da abuso, né? Isso. É tipo, a agressão, assim, é mais contra mulheres. Muito difícil. Não, abuso tem a ver com as mulheres, com certeza, porque abuso sexual é uma coisa que os homens fazem com as mulheres. Agressão. Por isso que eu tô falando de abuso e agressão, porque é a mesma coisa e acontece Gente, com as você tem que mulheres. falar. Abuso sexual. O abuso sexual é uma violência, né, muito, muito forte contra as mulheres, que acontece muito com as mulheres. Então, acho que, como eu falei, as mulheres têm que se proteger e se cuidar mais, porque isso é uma coisa que acontece muito, né? Mas, tipo, às vezes as mulheres até se protegem, mas não conseguem evitar. Não consegue evitar, porque mesmo assim acontece, mas... Porque às vezes até pessoas, famílias. Peraí. O caso pode até acontecer com familiares, né? Às vezes assim, até por pessoas próximas, né? E por pessoas, vamos dizer assim, loucas. Lucas. Pessoas doidas, entendeu? Porque às vezes até da própria família e por pessoas assim com problemas de saúde. Vizinhos, entendeu? Então isso é uma coisa muito triste, é a realidade muito triste que acontece com a maioria das mulheres brasileiras, entendeu? Então isso é... Então é isso, né, que a gente falou. Se você vê alguém fazendo isso, ou você saber, né? Procure ligar pra 190, que a Milena vai lá, vai atender você e vai meter o cacete. Pois é. Chega lá com a 12. E a gente vai deixar um pouco. E essa Tônia, né, sofria um abuso tanto mental da pessoa. Eu não sei como emocional, né, dela. Eu não sei como ela não entrou em depressão e ansiedade. Então isso serve de exemplo, porque ela foi uma mulher muito forte, né? Cresceu forte. Tá
aguentando. Então, assim, o que a gente quer trazer desse filme pra nós? A gente quer trazer, procurar entender a história, compreender, né, que é a mesma coisa, e levar pra nossa vida. E ajudar. Pra ajudar, pra levar pra E vida das outras pessoas. pais e mães também, né? Que apoiam mais seu filho, né? Bom, em questão disso, né? Porque eu acho que mesmo assim a gente não consegue, né, se virar sozinho, assim, tem que ser muito forte, então a gente tem que ter o apoio dos pais, acho que isso é muito Os importante. Até porque ela sempre procurava a mãe dela pra tentar resolver Só que a o mãe dela problema sempre foi da que forma A mãe dela sempre mal foi muito educada, fechada. muito fechada, nunca... Os pais, ele tem um papel, né, de além de dar amor, carinho, dar um auxílio, né? Pelo menos assim, um pouco, porque apoio emocional, financeiro, tudo, entendeu? Então é apoio, é pai, mas a maioria dos pais, tem pais que, vamos dizer assim, só botam o mundo e não liga em questão nada disso. Mas todos nós, todos os adolescentes, todas as crianças, nós merecemos um apoio, entendeu? Então, acho que isso influenciou bastante para a pessoa que ela virou. Ela virou, vamos dizer assim, uma pessoa, depois disso, tudo que aconteceu com ela, até nos momentos difíceis, ela fazia uso de drogas, entendeu? De bebidas. Então, vamos dizer assim, pra... A mãe dela realmente não ligava pra nada, né? Toda vez que a pessoa, assim, vamos dizer assim, sofre alguma coisa, até, assim, o relacionamento, né, ela vai beber, vai encher a cara, tipo, não sei se é uma maneira de... sarar não, é maneira de... Esquecer. Sim, esquecer. Esquecer o problema. Sim, então ela fazia muito isso, ia beber, porque a vida dela realmente era um furacão. E esse filme é um filme original, entendeu? Um filme real. É um filme Baseado mesmo, assim, em fatos reais, dela. Igual ela tá falando aí da bebida. Hoje em dia eu conheço muita gente que bebe para esquecer os problemas de dentro de casa. E isso não é uma coisa boa que a gente deve se fazer, porque realmente a questão de maconha, essas drogas, né, que eles começam a usar. Porque realmente é para esquecer os problemas que eles pensam que isso vai ajudar, entendeu? Eles a esquecer, mas realmente não vai. É uma forma muito ruim. Pode até ajudar mentalmente, mas vai ter efeitos colaterais, né? Acontece muita coisa quando a pessoa começa a se encher disso, né? De álcool, de cigarro. Isso também acaba se tornando um vício, né? Um vício. Bom, então, assim, traz esse filme pra gente, sempre quando a gente estiver no fundo do poço, mesmo que não haja luz, que não haja esperança, sempre a gente vai ter nós mesmos e primeiramente a Deus, né? Quando você não tem ninguém, você vai ter sempre Deus. Então, isso é muito inspirador, porque mesmo com tanta dificuldade, ela nasceu numa família pobre, uma família desleixada, uma família assim horrível, menos vamos dizer assim, o pai dela, porque o pai dela sempre... Foi uma pessoa muito boa, né? Que sempre protegeu ela, que sempre ajudou, apoiou, sim. Mas... sempre ajudou, mas no fim, vamos dizer acabou, assim, né, deixando ela. Acabou deixando porque ela. Porque ele também queria... Ele não ia aguentar, né? Mas eu acho que ele talvez deveria, pela filha dele, aguentar a mãe dela. Não é nem aguentar, mas estar ali em alguns momentos, tipo, os momentos Sim, dos campeonatos só que ele realmente não ia aguentar ficar com o pai, com a mãe participar, tipo, dos campeonatos dela. Ele podia ter visto ela, dar aquele apoio, porque a mãe dela não dava, né, de certa forma. Quanto mais mas ela, era aquele apoio bem quanto rebelde, mais, não, e teve uma parte parte também que quanto mais ela se prejudicava, mais ela gostava de assistir. Eu acho que o pai dela deveria estar lá do lado dela nesse momento. Sim. Foi uma coisa que não aconteceu no filme, né? Que podia ter acontecido. Sim, pois é. Aí, vocês acham, assim, que na vida real ela sofreu mais do que do filme? Com vários problemas que o filme deixou passar? Porque no filme ela não pode ter colocado, né, todas as coisas que ela passou na vida real dela, mas colocou uma das coisas. Então eu acho que na vida real dela deve ter acontecido muita coisa. Pra não, né, ter colocado tudo realmente que ela passou, mas então eu acho que na vida real dela deve ter sido mais sofrida. Bom, aí nessas competições, né, gente, nessas competições que ela fazia, então era assim, ó, ela era dos Estados Unidos, né, então lá como tem vários estados, tem vários campeonatos, ela fazia competições internacionais, por exemplo, na França, no Reino Unido, entendeu? Até nos próprios estados ali, então
ela realmente era considerada uma das melhores, assim. Porque sempre ela vencia, ficava em segundo, em terceiro, em primeiro. Também tinha a rival dela, né? Que nós nem falamos. Sim, a amiga rival dela lá no final, né? Na competição final, eu acho que na Mundial Internacional, se não me engano. Que aconteceu um incidente, né? Com essa Nancy. Que era amiga dela, mas ao mesmo tempo rival, né? em questão de competição, né? De patinação. Bom, a Stephanie vai falar aqui da parte que a Tônia fez, né? A Tônia não, né? O marido dela, e ele contratou 2 ladrões, né? Pra fazer isso daí que ela vai falar. Pra acabar machucando, né? A rival da Tônia, porque ela acabou tendo uns problemas, né? De marido e mulher, e ela acabou fugindo de casa, vamos dizer assim, né? E aí o marido dela queria acabar, né? Com a competição dela, né, vamos dizer assim, porque acabou mandando, né, os ladrões machucar a rival dela. Acabou machucando a perna, acabou cortando a perna dela e ela teve que ficar em repouso por uns dias. Sim, tanto é que o marido dela contratou esses ladrões, né, pra fazer uma ameaça pra ela. Uma ameaça psicologicamente, psicóloga, e com o acontecido, após ele saber que ela tinha quebrado o joelho, ele ficou muito surpreso e muito, como eu posso explicar, muito furioso, né? Por não ser avisado do acontecido. Sim, porque na verdade nem a Tônia nem ele realmente sabiam que ele ia quebrar realmente a perna dela. A perna da Nancy, né? Da rival dela. Então nem eles sabiam. Eles foi saber depois que saiu no jornal, e deu maior aquela polêmica, aquela confusão. Então, isso né, que no final eles, vamos dizer assim... Vão investigar. Sim, vão investigar. A Tônia, para saber mais, né, sobre o acontecido, o ocorrido, para ver se tinha sido ela, né, que tinha causado isso, mas... Mas no final eles acabam... ela passa por audiência, né, audiência lá, que eles no final eles prenderam mesmo os ladrões e o marido dela. Só que no final, ele sabe quantos meses de prisão eles deram pra ele? Vocês sabem? Vocês fazem ideia, chuta aí, qualquer mês. Mês. 5, 8. Não. Bom, eles deram 18 meses pra eles. Tá. Então, isso foi... no final, né, no final, a pena dela foi... Peraí. Não, conta. Não, ela não foi penada, não. Ela só proibiram ela de patinar no gelo, né? Ela foi proibida. Bom, no final, eles receberam 1 ano e 6 meses, né? Pelo aquele atentado que eles fizeram, né? De certa forma, praticaram. E ela, né? Amava, né? Esse esporte, se dedicou a vida todinha por ele, né? E não sabia fazer mais nada além disso. Desde pequena, né, com uns 4 anos, não sabia fazer mais nada, não tinha, a mãe dela tirou ela da escola, acho que nem estudava ainda. E pra colocar ela lá, né, desde pequena ela fazia isso até da idade dela adulta. Tanto é que no dia do julgamento lá dela, ela falou que não sabia fazer mais nada além disso. E se eles tirassem isso dela, ela preferia ficar na cadeia do que perder, entendeu? Perder isso assim. Vocês nunca mais vão me deixar patinar? Excelência, eu não tenho nenhum estudo. Eu só sei patinar. Eu prefiro ir pra cadeia e continuar patinando. Eu já Pode me prender se eu eu já ainda puder dei a patinar. minha sentença. Bom, gente, essa foi a nossa apresentação, né, no nosso podcast. Então foi isso. Espero que o senhor goste. Oi, pessoal, boa tarde. I was the best figure skater in the world at one point in time. Call that a clean skate, for Christ's sake? Do not swear in front of the kids. I didn't swear, you cunt.
Higher life. I've been told I wouldn't amount to anything. You know what? Maybe I would. America. They want someone to love. But they want someone to hate. I mean, come on. What kind of friggin' person bashes in their friend's knee? Who would do that to a friend?